Bom, agora girando as notícias, o governo federal sinaliza um acordo com estados para reduzir o ICMS e deixar os combustíveis mais baratos. A notícia é de que agora quem vai falar conosco é o repórter Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Bruno, boa noite para você. O que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre o diesel? Uma ótima noite a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Essa foi uma entrevista coletiva de última hora, muito rápida. A gente observou nas imagens que estavam ali a alta cúpula do governo, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, e também Arthur Lira, o presidente da Câmara. Respondendo o seguinte: o governo federal está colocando aos governadores que eles zeram os seus ICMS sobre o diesel e, na contrapartida, o que o Estado não iria arrecadar, o governo federal vai repassar, vai recompensar esses estados assumindo essa dívida, né? Assumindo esse compromisso. A resposta é simples, segundo uma fala do ministro da Economia e também do presidente Jair Bolsonaro, de que a retomada da economia ajuda com que isso aconteça. Então, ou seja, teria repassar aos consumidores, à comunidade, essa retomada da economia, dividindo esses lucros. Nós separamos exatamente essa fala. Vamos ouvir o que ele disse. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos seus governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Bom, Bruno, além disso, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a redução no preço da gasolina, né? Exatamente, o formato seria o mesmo, zerando qualquer tipo de imposto do governo federal, e aí também seria repassar, né, recompensar os estados e também o Distrito Federal, não só sobre a gasolina, como o etanol e o gás de cozinha também. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. A gente relembra ainda que hoje foi um dia importante, uma segunda-feira, com uma rodada de conversas na casa de Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o relator, o senador Fernando Bezerra, que amanhã ele afirmou que até às 15 horas ele vai apresentar o relatório e na semana que vem isso então será colocado em votação. A partir de quando o consumidor vai conseguir sentir essa diferença, o imposto seria zerado. Quando for aprovado no Senado, imediatamente a PEC seria apresentada. E quanto custaria isso aí? Rapidamente não respondeu, ficou entre linhas com uma certa dúvida. Segundo o ministro da Economia, isso tudo vai custar até o final do ano, até o último dia de 2022, cerca de 25 a 50 bilhões de reais ao governo federal. Essa informação chegou agora, a gente continua apurando mais informações e eu volto já já com mais informações aqui na Jovem Pan News. Bruno, obrigado pelas informações. Bom, Alfredo Scaff, como vimos aí, Bruno disse pra gente que, na verdade, o presidente disse que o governo federal deve ressarcir os estados, pela falta dessa arrecadação do ICMS, caso o projeto de lei seja aprovado, mas que os estados e o Distrito Federal também, eles devem zerar o imposto sobre o diesel. Você acredita que seja uma boa estratégia? É uma excelente estratégia, na verdade, uma proposta irrecusável, né? Porque o governo federal está simplesmente fazendo tudo aquilo que ele pode, cortando absolutamente tudo e ainda subsidia os estados se for necessário. Esse é um custo que, obviamente, é do Tesouro, é de todos nós, nada mais é do que um subsídio indireto, não tenha dúvida disso, mas é um excelente começo de um pacto federativo, porque é assim que se resolve os problemas. É exatamente dessa forma, com os presidentes das casas parlamentares, com o presidente da República e todos os governadores, é que você tem uma solução de nível nacional.
Não é possível o presidente querer uma coisa, os governadores quererem outra. Haja vista, olha o que aconteceu na pandemia. Se essa união que está acontecendo agora, e muito provavelmente vai acontecer, tivesse ocorrido dos governadores para com o governo federal, a pandemia poderia ter sido mais amena no Brasil. Só estou fazendo uma lembrança do que é o governante, o político, realmente pensar primeiro no país e não no seu próprio cunho eleitoral. Então é isso que está acontecendo agora. Veja, presidente Pacheco, presidente Lira, presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, todos os governadores, secretários de Estado, é assim que se faz. Isso se chama força-tarefa. E eu tenho absoluta certeza que já deu certo, porque não tem como os estados negarem um esforço praticamente total do governo federal de cortar todos os tributos e ainda assim subsidiar qualquer tipo de perda de arrecadação. Eu acho que é uma saída praticamente inevitável e que vai beneficiar o país como um todo. Pois é, né, Constantino? E falando justamente em perda de arrecadação, o Bruno trouxe para a gente a informação de que a estimativa inicial é de um valor a ser gasto pelo governo federal entre 25 a 50 bilhões de reais. Essas estimativas ainda devem ser atualizadas, né? O cálculo ainda deve ser feito com mais propriedade, ainda não houve a divulgação formal dessa informação pelo governo, mas deve ser, sim, um valor expressivo, né? Uma quantia expressiva da qual o governo federal vai abrir mão para ajudar os estados nessa perda de arrecadação. Você acredita que há 4 meses da eleição, sendo que essa medida deve entrar em vigor ainda daqui a algumas semanas, né? Depois que terminar esse trâmite todo no Congresso Nacional, como a Kalina lembrou agora. Você acredita que isso pode ter reflexos, inclusive eleitorais? Pode ser um ativo importante essa queda no valor dos combustíveis para a campanha de reeleição de Bolsonaro, Constantino? Brown, sem dúvida que pode. A economia sempre pesa na hora de votar para uma parte do eleitorado, né? Pesa muito. E é verdade que a economia está passando por turbulências. Primeiro veio a pandemia, a reação à pandemia, com lockdowns indiscriminados em nome da ciência por governadores e prefeitos com aval supremo, e agora uma guerra na Ucrânia e uma inflação que disparou no mundo inteiro, principalmente, né, energia. Então é óbvio que as pessoas sentem isso no bolso e de alguma maneira culpam o incumbente que está disputando uma reeleição. Então tem dividendos sim, mas eu não acho que o motivo seja esse. Eu acho que existe uma tensão natural entre presidente e ministro da Economia, que tem sido um fiscalista, que tem sido responsável por uma política bastante ortodoxa, que conseguiu reduzir o endividamento bruto do país para os níveis pré-pandemia já, né, 78% do PIB. Então, tem feito tudo com muito cuidado. Existe essa tensão, né? O presidente vai querer sempre abrir mais a mão, ainda mais quando os governadores não querem abrir mão. O governo federal tem que fazer uma proposta irrecusável de subsidiar a perda de arrecadação para isso ser colocado na mesa. Até aqui, os governadores gostam do jogo de apontar o governo federal como um culpado pela inflação, e esquecendo pandemia, esquecendo lockdown, e depois se eximir da sua possibilidade de ajudar, que é a redução do ICMS, dos impostos estaduais. Então, é um jogo sujo que a oposição tem feito. O presidente da República está pensando no país, está tentando ajudar a economia, tentando ajudar os brasileiros, né? E é necessário um sacrifício geral aqui, porque, enfim, o preço da energia realmente disparou por motivos conjunturais. Agora, Mota, eu até gostei da expressão que o Alfredo Scaff usou, essa força-tarefa. Será que com toda essa força-tarefa, até com a troca de liderança da Petrobras, finalmente o consumidor vai enxergar, vai sentir na bomba a redução do preço dos combustíveis? Eu acho que sim, Kalina. Eu achei muito interessante a fala do Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse: nós fizemos o dever de casa. Nós somos a geração que pagou pela guerra. Em outras palavras, o governo não está deixando uma herança maldita a ser paga pelas próximas gerações. E mais, Paulo Guedes disse que com a recuperação da economia, houve um aumento de arrecadação que não estava no orçamento. Então, esse aumento é que está sendo transferido para os estados para compensar a redução dos aumentos, né, dos impostos nos combustíveis. Então, é o governo transferindo direto para o cidadão um excesso de arrecadação que ele teve, que poderia ser gasto com inúmeras outras coisas. E eu achei muito importante também quando o Paulo Guedes disse que se trata de colocar um teto de impostos, que essa é uma tendência mundial.